Olá pessoal, tudo bem com vocês? E agora, hoje vamos para vitória em meio ao grande conflito. Então, ainda continua na série do Revelações do Santuário. Então, bora lá. Satanás rebelou-se contra Deus no céu e, ao ser derrotado, induziu o ser humano a duvidar do Criador e desobedecer-lhe. Desde então, Deus pôs em ação seu plano idealizado antes da fundação do mundo de salvar o pecador e devolver-lhe seu lugar em uma terra renovada por ele. Se a cortina que separa o mundo visível do invisível pudesse ser removida, seria vista uma intensa luta entre Cristo e os seus anjos bons contra Satanás e os seus anjos maus, pelo coração do ser humano. Todo o céu se acha à disposição daqueles que amam a Deus para garantir-lhes a vitória contra as forças do mal. Então, bora ver nesse estudo mais sobre Cristo e o santuário. Então, em Apocalipse 12, do verso 10 até o 12, e depois 1 João, capítulo 5, verso 8, o que a Bíblia diz sobre o nosso inimigo. Então, aí está escrito: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera. Cólera tipo a raiva, né? E está como um leão buscando pessoas para devorar. Então, imagina que tem uma área, né, com uma cerca, certo? Uma cerca bem fechadinha. E o leão tá em volta e dentro dessa área tem um monte de animaizinhos, certo? Então o leão, ele tá dando volta e rugindo, né, assustando os animaizinhos que estão ali dentro dessa cerca, né? Que a cerca é uma proteção, né? Então, os 10 mandamentos é como uma proteção contra o pecado, né? Porque os 10 mandamentos, ele te mostra o que é pecado. Então, ele é uma cerca de proteção, né? Para você não pecar. Então, o que acontece? Os animaizinhos estão lá dentro, né? Cercadinho, protegidinho, certo? E aí o leão tá lá fora. O que acontece quando, né, tem um leão rugindo, né? O rugido do leão, ele é estrondoso. Então, a maioria dos animais começa a surtar lá dentro com medo, né? E acaba que dando aqueles coice, né? A palavra coice. Então fica lá dando coice, né? Porque tá assustado. Então, instintivamente, eles começam a dar coice para se proteger, só que já estão protegidos, né? Só que como é animal irracional, né? Começa a dar coice para se proteger do leão que tá lá fora. Só que com isso do leão ficar rugindo, os animais lá dentro começam a surtar, começam a dar coice e acaba quebrando, né? A cerca lá que protege eles. Então, quebrou uma só partezinha da cerca. O leão, ele não vai entrar, porque lá dentro tem muito mais, né, do que lá fora. Então, o leão só, ele vai ficar rugindo até algum animalzinho sair. Que aí o animal sai, ele vai lá e ataca o animalzinho, né? Porque ele faz isso, ele divide para conquistar. Então, o animal, ele vai sair de lá, porque ele tá apavorado.
né, por ouvir o estrondoso, né, som do rugido do leão. Então ele sai correndo da cerca, né, achando que tá se protegendo, saindo de lá. E aí o leão vai lá e ataca, então devora aquilo ali. E aí ele fica rugindo de novo, ele volta e ruge, 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 até que sai outro também. Então ele vai fazendo isso até não sobrar ninguém. Então, tem, né, sempre um animalzinho que não sai de jeito nenhum. Então, o que acontece? Então, tem um burrinho, né, que tá lá, tipo, ele não sai, igual os outros. Ele fica lá dando coice bem na porta, que é pra não entrar. Então, né, o leão, como ele não entra, então ele fica também na porta, né, rugindo e acaba levando vários coices na cara, na pata e onde que for. E aí o burrinho acaba se safando, né? Então é isso que o diabo faz. Ele fica rugindo em volta da igreja de Deus para fazer com que o povo de Deus saia da igreja para que ele possa devorar. Essa é a ilustração que eu quero trazer para vocês, né? Para ficar mais claro. E aqui tem um comentário. Lúcifer, ao ser expulso do céu, transferiu o conflito para essa terra. Busca levar o ser humano à rebelião contra Deus, a sua palavra. Implantou um sistema de adoração que obscureceu a verdade, desviando o foco da função mediadora de Cristo pelo ser humano caído. Em João 8, o verso 44, Mateus 24, o verso 24, pergunta: quais são as armas que Satanás usa no grande conflito, né? Que a gente está vivendo hoje, o grande conflito. Então, que arma o diabo usa? Então, o diabo, ele usa engano e mentira, porque ele é o pai da mentira, ele gosta, né, de enganar, tanto que enganou a Eva, né? Ele também usa falsos profetas. Sim, então, tem muito pastor, padre, esses líderes religiosos, eu não sei o nome dos outros, mais familiar para mim são esses dois. E então eles usam, não tô falando que é todos, tá, gente? É alguns. Porque assim, se existe os fiéis, existe os infiéis. Se existe pastor fiel, existe pastor infiel. Se existe padre fiel, existe padre também infiel. Então é isso que eu tô falando. Então, as armas de Satanás, né, hoje, né, é o engano, a mentira e os falsos profetas. Tanto que Jesus, né, em Mateus 24, ele alerta sobre os falsos profetas, né? Falsos Cristo, né? Que o diabo ia enganar a muitos, né? Mateus fala lá. E em Mateus fala. E aqui, a estratégia do inimigo é enganar o ser humano, misturando verdade com o erro, de tal maneira que a mentira pareça verdade. Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. Então, as pessoas que não crêem em Deus, né, é porque já obedecem, né, já adoram o Deus desse mundo. E quem é o Deus desse mundo? É o próprio diabo, que enganou e cegou o entendimento deles. Então, eles não conseguem entender, porque eles não creem. Então, quem não crê, por isso que já está condenado. Porque eles não querem, na verdade, né? Porque assim, a ciência mostra
né? Deus na Bíblia mostra, muito cientista mostra, tudo, gente, tá sendo comprovado durante todos esses anos que a Bíblia, a palavra de Deus, é verdade. E mesmo assim as pessoas não querem acreditar, porque elas não conseguem entender a vida. No caso, a gente tem facilidade em compreender a morte, mas não tem facilidade em compreender a vida. E quem é a vida? A vida é o próprio Jesus. Então, por isso que quem não crê em Jesus não tem a vida. Porque Jesus é a vida. Então, aquele que não acredita já está condenado, porque não aceita a vida eterna, que está em Cristo Jesus, né? Então, para eles isso é loucura. Porque não tem como um Deus, né, sendo todo poderoso, fazer tudo o que fez no Antigo Testamento, descer na terra e vir morrer, né? Para eles é loucura. Isso daí não existe na cabeça deles. Porque se é Deus e é todo soberano e tem todo entendimento e sabedoria, por que que ele iria morrer por um monte de pecador, né? Tipo, que nem aceitaram ele, mataram ele, pelo contrário, né? Mataram Jesus, crucificaram Jesus e deram a pior morte que tem para um ser humano. É claro que Deus, né, permitiu tudo isso e Jesus se entregou já sabendo de tudo isso, né? Porque Deus é onisciente, tá? Então, mesmo sabendo, Jesus, por amor, né, a todos os seres humanos, ele se deu por nós para que aquele que aceitasse ele, né, aquele que aceitasse ele fosse salvo, porque crê em Jesus, entende? Então, quem não crê, por isso é condenado. Não é Jesus que condena, mas é a própria pessoa que escolheu de livre e espontânea vontade. E Efésios 6, o verso 10 até o 18, que armas Deus coloca à nossa disposição na luta contra o mal. Então, Deus coloca a oração, a Bíblia, que devemos buscar, né, a Deus todos os dias. E não esquecendo de pedir o batismo do Espírito Santo, né? Eu sempre falo nos meus vídeos, tem vídeo falando também sobre isso, né? A pessoa precisa pedir o batismo do Espírito Santo, porque quem não pede está sendo uma virgem imprudente, né? Porque Deus dá, né, com alegria, a chuva temporã, né, que é a primeira chuva do Pentecoste, né, que é a chuva do Espírito Santo. Então, Deus dá essa chuva, né, que a gente fala temporã porque é uma chuva mais fraquinha, né. Mas a chuva serôdia, que é a chuva do segundo Pentecoste, né, vai ser a chuva daquelas que é para arrancar de raiz até o talo, entendeu? Então, quem não pedir a chuva temporã, né, o batismo no Espírito Santo diariamente, não vai estar preparado para receber a chuva serôdia, que é o Pentecoste 2.0, né? Que vai ser a força total do Espírito. Então, quem não pedir está sendo a virgem prudente. Então, quando for querer, vai ser tarde demais e não vai encontrar, porque não está preparado para receber. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, providenciou para o homem caído algumas saídas. Revestir-se de toda a armadura de Deus, vestir-se com a verdade e com a justiça, participar da pregação do Evangelho, desenvolver o escudo da fé, colocar o capacete da salvação, usar a espada do Espírito, que é a Bíblia,
orar, vigiar e perseverar. Essas são as armas que Deus dá pra gente lutar contra o inimigo de Deus, né? Bem, desliga aí o negócio. João 1, verso 12 e Mateus 7, o verso 21 até o 23 e João 14, o verso 15. O que precisamos fazer para sermos vitoriosos no grande conflito? Então, o que a gente tem que fazer para ser vitorioso, né, como Jesus, no grande conflito? Então, a gente precisa receber Cristo como Senhor e Salvador e amar a Deus e guardar os seus mandamentos. A gente vai continuar aqui. São 9 perguntinhas, tá, de hoje. E em Salmos 119, o verso 105, e também 2 Timóteo 3, o verso 16, qual é a função da Bíblia no grande conflito? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia ensina a repreender, corrigir e educar na justiça, né? O que está escrito no verso aí, mas você vê o verso inteiro aí na sua Bíblia, que é para você comprovar, né? Para não falar, a menina que disse, né? Aí você olha aí na sua Bíblia, né? Eu vou deixar na descrição todos os versos, que é para você comparar na sua Bíblia se o que eu digo aqui tá certo ou não. É claro que eu não leio aqui o verso inteiro, porque, né, é muita coisa, senão ia dar muito mais. E olha que eu faço um resuminho, né, de tudo, né, que eu faço 9 perguntas, e às vezes até menos, e acaba, né, dando um vídeo grande. Imagina se eu falasse tudo, lendo tudo, né, então ficaria muito maior o vídeo. Então, aí você vê na sua Bíblia, com mais calma, né? Ora sempre antes, pede o batismo do Espírito Santo antes de você começar a fazer o estudo, né? Se você tiver um hino aí, um hino de igreja, né? Você põe, né, antes, para você chamar a presença do Espírito. Depois você faz uma oração, pede o batismo do Espírito, e aí também pede para que Deus, né, convide os anjos ministradores para participar também, para te ensinar. E também peça entendimento, discernimento, sabedoria, né, para você conseguir entender tudo que você vai ler, né, na sua Bíblia aí, e você possa entender melhor, né, conforme você vai lendo, e também poder explicar para as outras pessoas quando alguém te questionar, né, falando, onde é que você viu isso? Aí você vai, eu mostro na Bíblia. Ah, eu vi isso na Bíblia, olha aqui, tá escrito, entendeu? Então, o propósito da Bíblia é apresentar o plano da salvação. Então, a Bíblia foi criada justamente para isso, para mostrar o plano da salvação. E como, né, conseguir, como viver, aí Jesus veio para isso, né? E nos alertar sobre as estratégias e ataques do inimigo, que está em João 5, verso 39, e João 8, verso 32. O conhecimento da Bíblia e da verdade é uma lâmpada para nossos pés neste mundo escuro e tenebroso em que vivemos, segundo Pedro 1, verso 19 e 20. Através da história, Deus tem levantado homens santos, os profetas, para guiar, advertir e orientar seu povo. Em contrapartida, Satanás também faz o uso de falsos profetas para distorcer
a palavra de Deus e enganar as pessoas com sinais. Ouviu bem? O diabo tá usando o quê? Sinais, prodígios, milagres e curas. Tá em 1 João 4, verso 1 e 2 fala de novo. 1 João, o capítulo 4, verso 1 e 2 Pedro, capítulo 2, do 1 até o 3. E em Mateus 26, 41, qual a função da oração no grande conflito? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ai, gente, a minha câmera tá quebrada. E aí, às vezes, fica muito branco aí pra vocês. Porque foi rachado bem em cima da câmera. Então, tá aparecendo aí meu ruizinho, mas dá pra ver, né? Bora lá. Mais um comentáriozinho. Por estarmos envolvidos em um grande conflito entre o bem e as forças do mal, a oração se torna indispensável na vida cristã. A oração e a fé farão o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. Ciência do Bom Viver, página 509. Ela nos protege, fortalece, reveste de poder, traz sabedoria do céu para vivermos vitoriosos em meio ao grande conflito. Para que Deus responda a nossas orações, é necessário pedir com fé e não duvidar. Tiago 1, verso 6, Marcos 11, verso 24. Não há necessidade de participar de campanhas que envolva dinheiro para que Deus atenda nossas orações. Então, tem muitos líderes, né, igrejas, que vai ter a campanha, sei lá, da oração, e aí você tem que levar isso, e dar seu carro, e dar sua casa, e dar isso e aquilo, você fica sem nada, sendo que Deus não pediu isso para você. Então, a gente precisa ficar esperto, né? Porque Deus não pede o seu dinheiro, Ele só pede o dízimo, que é dele, né? Deixando bem claro, o dízimo é de Deus, não é seu, né? E a oferta, gente, as pessoas não entendem isso. Eu fiquei sabendo agora esses dias, eu também não entendia muito sobre a oferta. Mas eu vi que a oferta tá na Bíblia daí. A oferta é santíssima. Tipo, o dízimo é santo, mas a oferta é santíssima. E tem a ver com a justificação pela fé. Quando eu não sei se eu vi, acho que um vídeo, foi um sermão explicando mais sobre isso. Ou foi na sala 57. Não lembro. Acho que deve ter sido na sala 57. E aí, ele explicava isso. Foi isso mesmo. Foi na sala 57. O pastor, ele explicava que, tipo, eu nem tinha acho que eu até já tinha lido isso daí, mas eu não prestei atenção. Que lá fala que o dízimo, ele é santo, mas a oferta é santíssima. E aí ele explicou o significado de cada um. E aí e agora eu esqueci para explicar para vocês. Ai. Então, que geralmente as pessoas falam, eu vou dar o dízimo, mas esquece da oferta. Então, você tem que dar o dízimo e a oferta, ela é santíssima. E tipo, ela é sistemática, né? Você tem que determinar um tanto e você tem que dar com alegria. Você não pode dar já pensando, mas com esse dinheiro aí dá pra me fazer isso e isso. Será que eu dou? Não sei o que. Então, se for assim, você nem dá. Porque Deus não vai aceitar. Porque Deus não precisa de esmola. Ele é o dono do ouro e da prata. Entendeu? Então, as pessoas
elas dão o dízimo, mas acaba esquecendo da oferta. Só que a oferta, ela é santíssima. O dízimo é santo. E o dízimo já é de Deus. Você só tem que devolver o que ele já te dá, 10%. Mas a oferta você que dá de gratidão a Deus porque Deus te abençoou. Isso que você recebe. Então você não dá nem mais nem menos, mas de acordo com a bênção que você recebeu. Então ela é santíssima. Então a gente precisa ficar esperto contra isso. E tá, Mateus. Em Mateus 25, verso 41 e Apocalipse 21, verso 8, qual será a sorte final de Satanás, seus anjos e seus seguidores? Fogo, destruição eterna, né? Porque o fim do diabo, seus anjos, os seus seguidores, né? Aqueles que seguem o diabo, eles vão receber a mesma sorte, né? Que é o lago de fogo, preparado por diabo e seus anjos. Se o ser humano quer seguir, o problema é de cada um que vai queimar junto, né? É igual aquele negócio lá, aquele ditado, me direi com quem andas e te direi quem é, né? Então, se tá seguindo o diabo, então diabo você é. Se você tá praticando o pecado você se torna, né? Porque de tanto você fazer, chega uma hora que o negócio tá tão grudado em você que não tem como separar sem matar. Então, o lago de fogo tá aí pra isso. Em Hebreus 4, verso 16, qual o convite de Cristo para nós em meio ao grande conflito? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Aqui, é confortante saber que o grande conflito entre as forças do bem e do mal somos mais que vencedores por meio de Cristo. Ele está no santuário celestial como sumo sacerdote. Em Hebreus 8, verso 1 até o 2, os méritos de sua justiça são nossos pela fé. Jesus levanta suas mãos feridas e diz ao Pai, meu Pai, meu sangue foi por eles derramado. Eles são meus. É assim que Cristo garante a nossa vitória, Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8, verso 1. E é essa a mensagem de hoje. O próximo será o santuário terrestre e o dia da expiação. Esse daqui é muito bom, gente, esse estudo. E as outras também. Essa é a mensagem de hoje, né? Hoje a gente falou mais sobre, né, Cristo e a oração e tudo, mas tem a ver com o santuário, tá? Não pense que não tem a ver com o santuário só porque não disse a palavra santuário. Mas tudo no santuário levava a Jesus. Então, Jesus é o nosso santuário, né? Então, Deus abençoe cada um de vocês, né? Compartilha, dá seu like para ajudar o canal, para que o YouTube entenda que esse canal tem informações que outras pessoas precisam ouvir. Então, dando o seu like ou compartilhando, você se torna um missionário junto comigo, né? Porque se você, tem vergonha de falar, você pode compartilhar, né? Que você vai estar participando também. E é isso que Cristo quer que cada um de nós façamos. Compartilhamos Ele. Então, compartilhamos esperança. A esperança que nós compartilhamos é o próprio Cristo. Porque Ele é a vida eterna, que todos nós estamos esperando para que Ele volte e a gente possa entrar na nova Jerusalém no céu.
Então, se você também compartilha dessa esperança que é Jesus Cristo, compartilhe também esse vídeo para que possa ajudar outras pessoas. Amém? Então, aqui a gente termina, mas no próximo o estudo vai estar melhor ainda. E o próximo ainda melhor ainda, né? Porque eu gosto bastante desses assuntos que vai vir agora. Mas, bora lá, que daqui a pouco eu vou gravar o resto. Então, tchau, fiquem com Deus e até a próxima.